Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todos os dias. Ele faz o impossível e ressuscita até os mortos, e não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, venha na palavra de Deus, sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, venha na palavra de Deus, tudo é possível ao que crê. O nosso Deus é poderoso, opera, Senhor, infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. E Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, venha na palavra de Deus, sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, venha na palavra de Deus, e tudo é possível ao que crê. E tudo é possível ao que crê. Mas tudo é possível ao que crê. Louvado seja Deus. Senhor, nós pescamos a noite toda, não pegamos nada, estamos cansados. Esse Pedro, coloca de novo a rede. Aleluia. Mas Senhor, a gente sempre argumenta, né, com Deus. Mas Senhor, lança a rede, Pedro. Ele falava: Senhor, sobre a tua palavra. Aleluia. Nesta manhã, Senhor, sobre a tua palavra, nós vamos crer. Aleluia. E vem, Senhor, minha vida oferecer. Toma ela, completa minha amor e sacrifício. Eu quero, Senhor, eu quero minha vida a ti entregar, como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar, Senhor, como oferta viva em teu altar.
o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Graças. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias lá em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, para nossa reflexão dessa manhã. Nós vamos ler a partir do versículo 16. Acharam aí? Gálatas 5, a partir do versículo 16. A minha versão diz assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Essa semana estava pedindo ao Senhor que Ele me desse uma palavra para trazer os irmãos, edificar os irmãos. E aí foi como que o Senhor me lembrou que nós estamos no mês de Setembro Amarelo, mês em que foi selecionado no nosso calendário para pensar e para trabalhar as questões emocionais e principalmente prevenção contra suicídio. Pessoas que geralmente usam do recurso de querer suicidar são pessoas que sofrem, pessoas que têm sérios problemas emocionais, depressão crônica e outras lutas a qual às vezes ela não tem força para lidar. Então as pessoas sofrem muito e as estatísticas mostram o crescimento da depressão, crescimento da ansiedade e toda sorte de enfermidades. Quem mais lucra com isso são consultórios, de toda a ordem da área da saúde, lucram bastante com isso. E a igreja ela tem que se preocupar com essas questões, porque a igreja ela tem um conhecimento que a sociedade não tem. O conhecimento que a igreja tem é de que a maior parte dos sofrimentos que o homem tem é uma consequência do pecado lá atrás. Aquilo que a teologia cristã chama de pecado original. O pecado original
é aquele pecado inicial que faz com que todas as coisas ruins do mundo venham depois. E entre essas coisas está tudo isso que a gente acabou de ler. Entre essas coisas está o fato das doenças emocionais também. E aí o que seria uma saúde emocional, uma espiritualidade que possa nos proporcionar saúde para que a gente viva uma vida melhor? Todos os especialistas na área vão colocar de que saúde emocional é uma capacidade que as pessoas têm de gerenciar as suas emoções. Porque uma das coisas que a gente não pode pensar é que a gente vai ter que anular as emoções. Ninguém deve anular emoção nenhuma, porque as emoções nos constituem como ser. Não é? Então, a gente poder ter alegrias, tristeza, medo, raiva, ansiedade, qualquer tipo de coisa assim, faz parte do ser humano essas coisas. E a gente sabendo aplicar a emoção certo no momento certo, é saber gerenciar. O nosso texto aqui fala do fruto do Espírito, fala sobre o domínio próprio. O domínio próprio é essa capacidade de você ter um autocontrole a tal ponto de que as emoções não controlam você, mas você controla as emoções. Quando a gente é controlado pelas emoções, a gente é empurrado por uma força que muitas vezes faz com que a gente diga ou faça coisas que depois a gente se arrepende. Quantas vezes você não pediu perdão do seu cônjuge depois porque disse uma besteira? E você falou aquela besteira no momento em que o seu estado não estava propício, não é? Você estava com uma convulsão de emoções, talvez com raiva. A raiva levou a você dizer o que você depois se arrepende. O bom é que pelo menos se arrepende, né? Porque tem uns que nem se arrepende, nem pede desculpa, nem pede perdão, vai levando assim, o outro vai acumulando um monte de ressentimentos, de mágoa, de coisas, porque não existem esses consertos, né? O ideal é que a gente saiba usar as emoções de forma correta, né? Porque às vezes até a raiva, e eu já falei sobre isso uma vez, num pequeno videozinho para a internet, até a raiva é uma emoção positiva quando sabe usar ela da forma certa. Foi com raiva que Jesus ficou quando ele viu injustiça, quando ele viu hipocrisia e quando ele viu exploração das pessoas em Israel. Quando ele entrou no templo e viu aquele comércio em volta da fé no Senhor, ele ficou com raiva. Foi por causa da raiva que ele pegou um chicote e expulsou. Foi por causa da raiva que ele chamou os sacerdotes de ladrões e salteadores. Você estava aplicando a emoção certa no momento certo, porque contra aquilo realmente tinha que se indignar. Não é? Mas a gente não deve deixar a nossa raiva nos dominar na hora do trânsito. Circulou esses dias um videozinho na internet deve ter sido alguma briga que aconteceu no trânsito de São Paulo, em que o cara puxa a arma e tenta, né, um motoqueiro tenta atirar no motorista. A sorte daquele motorista é que a arma falhou. Essa foi a sorte, a arma falhou. Porque senão ali ia acontecer um homicídio. Por conta da raiva. Então as emoções, elas estão aí, nós temos que saber controlar. E a saúde emocional é essa característica de a gente saber manejar bem as nossas emoções. E aplicar as emoções certas para os momentos certos. E principalmente emoções regeneradas. Emoções transformadas. Emoções que passaram pela cruz e foram redimidas. As emoções redimidas são aquelas emoções que agora elas estão puras e podem ser aplicadas no momento certo, na hora certa, na situação certa, para ter um benefício positivo e não algo ruim. Então a gente precisa redimir as nossas emoções. Porque um dos maiores problemas que nós temos hoje é problemas de enfermidade emocional. As pessoas estão cada vez mais doentes, cada vez mais tristes, cada vez mais ansiosas, cada vez mais deprimidas. Ansiolítico é um dos remédios que mais vende. E, pasmem, é um dos remédios que mais vende entre os jovens hoje em dia. Os jovens estão deprimidos. Os jovens estão ansiosos. Os jovens estão tristes. Os jovens estão
se escapando, né, dos seus problemas em drogas e outras coisas também. Não sei se vocês viram também um outro vídeo que está circulando na internet, da droga zumbi, né? Aconteceu principalmente nos Estados Unidos. Diz que é uma droga, não sei quantas vezes pior do que o êxtase, do que essas outras aí. As pessoas que usam essa droga, elas ficam que nem um zumbi, assim, elas perdem total consciência das coisas. É como se o cérebro dela apagasse. É um morto-vivo. Por que essas pessoas usam essas drogas sabendo que vai causar isso? É fuga. Fuga da sua realidade insuportável. Eu gosto de um autor chamado Milan Kundera. Um dos livros mais famosos dele é chamado A Insustentável Leveza do Ser. Às vezes as nossas vidas, elas são insustentáveis. Principalmente para aqueles que não têm fé, principalmente para aqueles que não têm um refúgio seguro no Senhor. Para onde essas pessoas não têm para onde correr, então se refugia, né, nas drogas, nas bebidas. Quem não... uma vez, há muitos anos atrás, eu vi uma palestra na Café Filosófico que eu achei interessante, a psiquiatra falando, que a diferença dos ricos para os pobres é que os pobres, eles podem pagar lá uma cachaçazinha que é mais barata e se entorpecer fugindo dos seus problemas. Os ricos podem viajar para a Europa, né, chorar na França, né, tomando champanhe, comendo, né, caviar. Existem pessoas que têm compulsão por comprar as coisas, mas é por conta justamente que ela está se refugiando no consumismo, né? Sabe aquela pessoa que já tem uma parede enorme assim, prateleira cheia de sapato, mas está sempre comprando um novo sapato? É uma compulsão, é uma fuga. A droga dela é o consumismo. E é assim que está a nossa sociedade. As empresas adoram, né? Para elas, as pessoas podem ficar com essas enfermidades à vontade, porque vai gastar dinheiro mesmo, né? Mas um sapato a mais, uma roupa a mais, qualquer coisa a mais que a pessoa compre, ou uma droga, qualquer coisa que a pessoa faça, é um refúgio momentâneo, dura um breve momento. Depois que acabou aquele barato, né, causado pela adrenalina da coisa feita, bate a depressão, bate a tristeza, bate o encontro com a realidade, com a sua insustentável leveza do seu ser. É assim que se encontra essa nossa sociedade hoje em dia. E aí Paulo, ele traz para nós esse espelho. Aqui ele vai colocar as questões numa linguagem que era mais própria, sobre essa questão da luta da carne contra o espírito. E aí a gente tem que lembrar que para Paulo, carne é essa parte da nossa natureza corrompida, sofrida, enferma pelo pecado. É essa que sofre as consequências do pecado. É essa que se refugia no pecado em busca do prazer. Já se fala bastante de que nós, de uma certa forma, nós somos até geneticamente levados para a busca de prazer. O ser humano não busca dor. Conscientemente não, né? Existe uma patologia das pessoas masoquistas que tem prazer, né, na dor. O masoquista tem prazer na sua dor, né? O sádico é quem tem prazer na dor do outro, que geralmente são os psicopatas, né? Que ele gosta de ver o sofrimento dos outros. Isso é uma patologia, isso é uma doença, isso precisa de tratamento, né? Mas mesmo a pessoa masoquista que busca às vezes a dor, ela está buscando um tipo de prazer. As pessoas são geneticamente voltadas para prazer. Por quê? Porque elas são levadas pela carne, por essa natureza corrompida, pelo velho homem, que em muitos crentes ainda está muito vivo, que em muitos cristãos que já passaram pela cruz, mas ainda está lá ainda, como Paulo diz, carregando o corpo morto, né? Lembra aquela passagem de Romanos 7, quando Paulo diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Em outra linguagem, Paulo está dizendo o seguinte: eu estou carregando esse corpo morto, de uma natureza corrompida, que quando eu quero fazer o bem não está em mim, mas é o mal que habita em mim que faz continuar praticando mal. E quanto mais mal pratica, mais sofre. Porque os prazeres da carne
tem como consequência sofrimento posterior. Jesus disse isso, né? Há caminhos que para o homem parece do bem, né? Mas o final é de morte. Essa é a consequência de toda, né? De toda pessoa que busca o prazer. Um prazer desmedido, um prazer baseado numa carne corrompida, num prazer que não foi regenerado. Porque nós cristãos a gente também pode buscar prazer, mas não da carne, os prazeres do Espírito, que aí é diferente. Os prazeres do Espírito são prazer baseado numa redenção, são baseados em coisas gostosas que o final é vida. E vida em abundância, que traz uma alegria e um regozijo diferenciado. O segundo característica do fruto do Espírito fala sobre essa questão, né? O terceiro, aliás, que é gozo, alegria, prazer. Evangélicos, cristãos podem ter prazer sim, redimidos. E existem muitas formas de a gente viver uma vida alegre, né? Porque, não sei agora, né, mas antigamente, principalmente, a ideia do cristão era ser taciturno, né? Sério, né? Muita coisa não podia fazer porque estava meio que ligado que a alegria e entretenimento estava relacionado ao pecado. Mas não é verdade isso. E a gente tem a sabedoria de como pode viver uma vida, né, baseada no Espírito, para ter as verdadeiras alegrias, os verdadeiros prazeres. E o Espírito Santo nos ensina a fazer essas coisas. Antigamente o crente não podia fazer um monte de coisa, né? Não pode isso, não pode aquilo, porque tudo era pecado. Nem beber Coca-Cola, né, podia, né? Não sei se vocês lembram desse movimento no final da década de 90, que até a Coca-Cola, o pessoal olhava lá, tinha chifre do diabo, né? Não podia usar certas marcas de calça porque tinha símbolo do diabo, né? Você lembra disso? Isso é uma visão errada das coisas, né? É aquela visão medieval. Lembra do filme O Nome da Rosa? Quem assistiu O Nome da Rosa? Filme muito antigo com o famoso Sean Connery, né? O Nome da Rosa é baseado, né? O Humberto Eco, quando escreveu o livro, ele baseado numa morte misteriosa que estava acontecendo em um mosteiro. E essa morte misteriosa estava relacionada a um livro que, quando as pessoas liam o livro, elas achavam graça. E o prior, que era, né, o chefão do mosteiro, ele dizia que a graça, né, que o riso era o pecado, porque o riso era uma característica e imagem do diabo. Ele dizia que só os macacos devem rir. Um livro que matava as pessoas é porque esse prior tinha colocado veneno nas folhas. Quando a pessoa folheava, o costume antigo era você folhear, passava o dedo na língua para folhear outra página, e aí você acabava se envenenando e morria. E o livro era baseado numa teoria, né, de um livro do Aristóteles, que na verdade não existe esse livro, que era a Segunda Poética de Aristóteles, que era um livro cômico. Não podia rir. Eu me lembro que quando eu era criança ia para a igreja, né, era a igreja católica que a gente ia, quando eu era criança, na igreja não podia rir, não podia falar nada, só podia fazer o responso para o padre, né? O padre falava uma coisa lá, disse, não sei o que, nem lembro mais o que tinha que dizer. Você entrava na igreja, tinha que entrar pio, né? E é interessante esses jogos de palavras, pio no sentido de silêncio, para poder você demonstrar piedade. A verdadeira piedade, segundo esse modelo medieval, era aqueles que eram pio, que eram quietos. Criança gritar no meio da igreja, que absurdo, né? Aí iam criticar os pais porque a criança estava gritando no meio da igreja. Eu tive um professor no seminário que é pastor de uma outra igreja, a Igreja de Cristo, Carlinhos Queiroz, que ele dizia que a espiritualidade da criança é brincar. Se ela resolve brincar dentro da igreja, ela está exercendo a espiritualidade dela, né? Se os adultos ficam incomodados, que os adultos aprendam a espiritualidade, então, de verdade, né? Então tem essas questões que a gente tem que se analisar,
para entender que ser espiritualmente saudável não tem a ver com a gente ser taciturno, ser triste. Existe alegria, sim, na fé cristã. Existe alegria em servir. Na verdade, existe uma alegria até muito maior. E uma alegria que o final não é morte, o final não é tristeza, o final não é consequência ruim. Porque todo mundo que bebe, todo mundo que usa droga, todo mundo que gasta muito, vai ter prejuízo mais tarde, não vai? Aquele boleto que fica difícil de pagar, né? Aquela enxaqueca, aquela cirrose, a queima dos neurônios, porque o fumo, né? Qualquer tipo de fumo causa morte dos neurônios. Então são consequências do pecado. E aí Paulo ele coloca essa questão do que é o pecado, das coisas que nos prejudicam enquanto praticantes do pecado. Vai dizer que essas coisas faz parte de uma vida sem Deus e que por conta de uma vida sem Deus também a pessoa não herda o reino de Deus. E o reino de Deus é o quê? Ela baseada em Romanos capítulo 14, versículo 17. O reino de Deus é alegria, paz e justiça. Lembra? Romanos 14, 17. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então quem pratica as obras da carne, que busca esse tipo de prazeres que Paulo está dizendo aqui, na verdade traz morte para si mesmo e não participa da alegria do reino de Deus. E aí ele vai propor para nós um tipo de espiritualidade que causa emoções saudáveis, que causa uma vida equilibrada, que faz com que a gente goze de uma verdadeira alegria. E aí ele vai colocar que é o fruto do Espírito. E é interessante que a ideia de fruto do Espírito é baseado numa árvore, né? A árvore é qual Jesus é. Jesus quando diz lá em João 15, né? Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Todo ramo que está em mim não dá fruto, o Pai vem e poda. Mas todo aquele que, né, ele corta na verdade e lança fora. Mas todo aquele que está em mim e produz frutos, esse é limpo pelo Pai para dar mais fruto ainda. E aqueles frutos que estão lá são relacionados a esses que Paulo está dizendo aqui. Então aqueles que estão em Cristo, que produzem fruto, têm auxílio do Espírito Santo para produzir mais fruto ainda. E esses frutos é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Imagina você viver uma vida produzindo esse tipo de fruto. Uma pessoa que vive um amor verdadeiro, baseado no Espírito Santo, tem espaço para depressão e ansiedade, medo, qualquer coisa? João diz, né, que verdadeiro amor lança fora todo medo. Não é? O fruto do Espírito é alegria. Aquela alegria de você poder se reunir em família, almoçar domingo. Não é? Com os familiares, a alegria de estar em comunhão uns com os outros, a alegria de ver o sucesso de alguém em vez de ficar com inveja, não é? A alegria de se congratular com quem está feliz, a alegria de poder adorar a Deus, a alegria pela uma coisa gostosa que come. Conheci um irmão certa vez que ele comia bem devagar a comida. Aí perguntaram, por que você come tão devagar? Porque assim eu estou provando a comida, eu estou degustando a comida. E como ela está gostosa, eu fico comendo e glorificando a Deus. Por conta da comida estar gostosa. Né? O problema é que a gente come só para alimentar, só para não passar fome, com a cabeça em muitas outras coisas, e nem desfruta do momento que está comendo. Nem desfruta, por isso que não agradece de forma sincera, né? Essa é a alegria daqueles que cultivam o seu lado espiritual e aí, em vez de buscar coisas erradas, ela se alegra com pequenas coisas e glorifica a Deus por essas pequenas coisas. A alegria
E fruto do Espírito que traz paz também, aquela paz que só Jesus dá, que o mundo nem conhece, como Jesus disse lá em João 16, né? Minha paz vos dou, minha paz eu deixo para vocês. A paz que o mundo não conhece. Uma paz que no meio da tribulação, da angústia, das tempestades da vida, a gente permanece sereno, permanece firme, confiante no Senhor, sabendo que é passagem. Sabendo que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Fruto do Espírito também é longanimidade. Eu gosto mais da palavra longanimidade do que paciência. Algumas traduções trabalham o termo paciência, né? Mas eu gosto da palavra longanimidade. Para mim é a palavra mais bonita do dicionário. É a longanimidade. Porque a longanimidade que fala de um longo ânimo. De a gente permanecer com aquele ânimo, apesar dos pesares. Não deixar o ânimo acabar, não deixar o ânimo arrefecer, mas permanecer longânimo. Permanecer crente. Né? E eu já falei várias vezes que a palavra ânimo, no latim, vem de anima, que quer dizer alma. É uma alma firme, uma alma alegre. O longânimo, apesar dos pesares, ele permanece com a sua alma bem, sem se deixar cair, sem se deixar ficar triste, permanece firme. E a palavra ânimo, que é anima, que é alma, também quer dizer vida. Porque vocês sabem, a palavra alma e vida são sinônimos, né? E no português trouxe uma riqueza maior ainda para a palavra latina, de ânimo, de anima, de estar animado. Já pensou você permanecer animado, apesar dos pesares? Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o amor de Deus. Eu não me guio por vistas. Alegre estou. Isso é a alma animada, apesar dos pesares, permanecendo firme no Senhor. A palavra longânima é por isso que eu acho ela bonita, assim, porque ela traz todas essas riquezas para nós. E é uma característica do fruto do Espírito, daquele que cultiva a vida espiritual. Aquele que cultiva a vida espiritual tem emoções desse tipo. Emoções saudáveis, para uma vida saudável, né? Além de longanimidade, diz também bondade, né? É interessante você observar que pessoas bondosas geralmente são pessoas mais positivas. Vocês já observaram isso? Que as pessoas bondosas elas têm mais positividade. Elas são pessoas que não ficam reclamando. E porque justamente elas não ficam reclamando, que elas conseguem ser bondosas com os outros. Pode ver, pessoas que reclamam muito não ajudam ninguém. Né? São pessimistas. São avarentas até, em vez de ser bondosas. São pessoas que retêm, em vez de liberar. Né? O bondoso é aquele que consegue ser uma pessoa positiva, de estar bem para poder ser bom para os outros. Isso é uma característica muito interessante, né? Mas tem outra palavra aqui bem interessante também, que é benignidade. De uma pessoa benigna de coração. Deus, né? O Salmo diz que Deus é assaz benigno. Eu estava falando essa semana no carro com a Marina, com a Andresa, né? Quando a gente veio lá de São Carlos, do evento que teve lá, de que Deus aí tem uma característica muito interessante. Jesus diz que Ele é bom. Benignidade faz parte do atributo divino. E por ser Deus bom, Ele não consegue fazer outra coisa a não ser bondade. Deus não consegue deixar de ser bom, porque Ele é bom. Tudo que Deus faz é bom, por conta do seu atributo. E aí, porque Deus é bom, tem a característica de Ele nos dar a salvação, sem esperar nada. Deus não quer que a gente seja bonzinho para ser salvo. Para a gente ser salvo, Ele garantiu a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário e a sua ressurreição.
O que Deus quer é que a gente seja benigno igual a Ele. Que benignidade seja um atributo nosso, uma característica nossa. Porque aí nós vamos refletir de fato o caráter de Deus no mundo. E aí, sendo benigno, a gente demonstra que nós somos salvos. Que temos o Espírito Santo. Que fomos regenerados. Essa é que é a diferença. A gente não tem que ajudar os outros para receber a bênção de Deus. A gente tem que ajudar os outros porque a gente é benigno. Essa é uma das características. E aí tem um fator interessante, que as pessoas benignas para com os outros são pessoas que se sentem bem. Eu acho que vocês todos já tiveram essa experiência de quando você ajuda alguém, você se sente tão bem por ajudar. Quando você dá um prato de comida a alguém que está com fome, você sabe, existe até uma expressão secular que as pessoas dizem assim, desencargo de consciência, né? Mas essa expressão está errada para o sentimento que a pessoa sente. Porque o que ela está sentindo é prazer por ter feito o bem. Fazer bem dá prazer. Traz alegria aos nossos corações. E aí, depois de benignidade, bondade, ele vai colocar fidelidade, que é uma outra característica, pessoas que é fiéis consigo mesmo, fiéis com os outros, fiéis com Deus. Eu acho que um dos maiores problemas na humanidade, que causa muito sofrimento nas pessoas, é a falta de fidelidade para consigo, sabia? As pessoas não são fiéis a si mesmas, elas se enganam, vivem máscaras, vivem baseado em personas, né? Aquela ideia, né, do teatro grego, que as pessoas usavam uma máscara e apresentavam-se para uma sociedade de certa forma, e elas não são fiéis com elas mesmas. E principalmente o crente não é fiel com quem ele é em Cristo Jesus. Porque existe uma nova natureza dentro de nós. Paulo fala muito isso lá em Efésios capítulo 5, né? Do revestir do homem interior, que nasce segundo justiça, segundo paz. Esse homem interior que está em nós, a gente tem que ser fiel a ele. Esse homem interior tem a mesma característica de Jesus Cristo. E nós temos que ser fiéis a ele. A gente ainda permanece fiel à máscara, ao persona. Nós somos pessoas com cera, né? Nós temos que ser sem ceras, que a expressão português para sem cera é sinceros, né? Sinceros, traduzindo do grego, quer dizer sem ceras, porque cera era o material usado para a máscara, para aquilo que você ia ser para os outros. Então nós temos que ser fiéis conosco mesmo. Quando a gente consegue ser fiel conosco, aí a gente consegue ser fiel com as pessoas também. A gente consegue ser fiel para com Deus. Apesar de que Deus, ele sempre vê a verdade, né? Deus, ele tem uma expressão lá no Apocalipse, que é o primeiro, que fala de Jesus com olhos de fogo, né? Porque os olhares de Jesus nos provam. O fogo na Bíblia sempre tem essa conotação de provar, né? De testar, como fogo prova o ouro e a prata, né? Então os olhos provadores de Jesus prova a gente, vem e passa a gente pelo seu olhar escrutador e vê tudo, enxerga tudo. Então, mas é importante a gente ser sincero para Deus, apesar de que Ele olha a verdade, mas assim mesmo, da nossa parte tem que ter sinceridade para com Ele, tem que ter essa fidelidade para Ele, porque Ele é fiel. Ele é fiel. E aí ele termina aqui, uma última característica do fruto do Espírito, baseado que cria emoções saudáveis, essa ideia do domínio, bota mansidão e domínio próprio, né? São duas características muito próprias, dá até para poder casá-las, porque o manso é aquele que dominou a si mesmo, né? Aquele que não domina a si mesmo não consegue ser manso. Só que a mansidão, ela tem uma característica positiva, e a gente tem que distinguir a mansidão daquela pessoa que tem medo de confronto, somente que é boa com todo mundo só porque tem medo de confronto. Essa pessoa não é mansa, ela é medrosa. Ela tem medo dos confrontos, ela foge dos confrontos. Ela tem medo de dizer a verdade, ela tem medo, não é? De impor certas questões. E aí por isso as pessoas dizem, ela é tão mansa, né? Não, ela só está com medo mesmo de você e não te fala a verdade.
né? Quantas mulheres não passam por mansa dentro de casa só por causa do medo que tem do marido? Então, a verdadeira mansidão não tem a ver com esse medo. A verdadeira mansidão é aquele que domina a si mesmo, tem coragem de falar a verdade, mas ele prefere ser manso no momento certo para poder não ferir a outra pessoa, para não dar uma de doido, né? Porque não sei se vocês sabem, mas está tendo uma epidemia agora no mundo de pessoas irritadas, de pessoas que estão surtando. Semana passada, uma pessoa numa academia lá ficou nua e começou a quebrar a academia. Ontem apareceu um cara quebrando tudo no aeroporto. As pessoas estão assim agora, né? Surtando. São pessoas que não têm domínio próprio e não conseguem ser mansas diante das questões da vida. Talvez a pessoa que estava quebrando tudo no aeroporto tivesse até razão. Talvez ela tenha perdido, né? Lá fizeram alguma coisa, ela perdeu o voo. Ou estava tudo errado, sei lá, né? Estão cancelando tantos voos ultimamente, né? Está tendo muita reclamação sobre essa questão de cancelamento de voo. Talvez ela tivesse com um problema sério, mas ela não teve domínio próprio, não teve mansidão. A reação dela foi surtar diante daquilo e quebrar tudo. É a mansidão que nos ajuda, o domínio próprio que nos ajuda a você não sair quebrando as coisas em casa quando as coisas dão errado. A você não dá um palavrão quando o arroz queima, né? Porque você perdeu o almoço, né? E nós precisamos de muita mansidão. O crente precisa ser conhecido como mansos, porque bem-aventurados são os mansos. Os mansos podem ser considerados filhos verdadeiros de Deus, né? Todos nós temos que ser uma espécie de Moisés, o homem mais manso da terra. Então essas características do fruto do Espírito aqui são características de emoções saudáveis para uma vida saudável. Pessoas que têm emoções saudáveis, uma vida saudável, ela não tem pensamentos suicidas. Elas conseguem lidar com depressão, conseguem lidar com ansiedade, conseguem lidar com as dificuldades. E aí, para que a gente possa ter esse tipo de espiritualidade e emoções saudáveis, a gente tem que cultivar a nossa vida espiritual. Porque a analogia que o Paulo fala, a qual eu casei lá com o texto de João 15, Jesus dizer que é a videira, toda árvore, né, que é a ideia da árvore, toda árvore precisa ser trabalhada. Precisa de cultivo, precisa de tratamento, precisa de poda, precisa de regar, né? Nós estamos no mês agora da primavera, em que as flores começam a aparecer, as coisas começam a ficar bonitas, os ipês tudo, né, ficam lindos. Só que todas essas árvores só ficam bonitas se tiver todo um tratamento. Se não tiver tratamento para elas, não vai florir, não vai ficar bonito, vai ressecar, vai morrer. Então nós temos que cultivar-nos na nossa vida espiritual desde a raiz. E isso envolve oração, envolve meditação na palavra de Deus, envolve, né, a gente adorar a Deus, envolve a gente investir na nossa vida espiritual. Muitos estudos, você acha isso na internet, basta colocar no Google lá, espiritualidade e saúde. Você vai ver muitos artigos científicos, muitas pesquisas, dizendo a contribuição da vida espiritual, né, de uma vida espiritual para a sua saúde emocional e até física, porque pessoa que está bem emocionalmente, bem espiritualmente, ela consegue se recuperar bem também dos problemas de saúde física. Então vale a pena investir na nossa vida espiritual. Nós temos 24 horas durante um dia. Quantas horas a gente está investindo na nossa vida espiritual? Isso é uma pergunta séria que a gente tem que se fazer e responder para nós mesmos. Quanto tempo a gente está dedicando das 24 horas ao lado espiritual da nossa vida? A gente não tem que deixar a nossa vida espiritual legada somente a um final de semana, a um domingo, né? De 1h15 de um culto. Não, a gente tem que investir todo dia. Todo dia. Uma vez perguntaram do Moody, né? Moody, ele foi um grande pregador, fazia muitas cruzadas,
Ele foi responsável por um grande avivamento nos Estados Unidos, com as suas pregações. E como antigamente, até a época do Billy Graham tinha muito isso, né? Esses pregadores que saíram do Vale, sempre tinha acompanhando com ele um músico, né? O Moody tinha seu músico de estimação, digamos assim, que viajava com ele para poder ajudar ali, né? Billy Graham tinha, todos eles tinham. E aí esse músico que acompanhava o Moody perguntou dele: vem cá, você não ora não, é? Ele disse: como assim? É que eu caminho contigo, a gente está há meses viajando, você prega e Deus faz coisas extraordinárias, mas não vejo você orar. E diz assim: porque eu estou orando toda hora, eu estou em espírito em oração, eu não preciso reservar um tempinho, dobrar o joelho e fechar os olhos para orar, eu faço isso o dia todo. Moody, ele seguia aquela regra do orar sem cessar, lá de 1 Tessalonicenses 5,17, né? 5,17 ou 19? Agora eu esqueci. Mas Jesus também disse, né? Orar em todo o tempo e sem cessar. A Filocalia, aquela espiritualidade antiga dos pais do deserto, tinha essa premissa do orar constante, contínuo, de permanecer sempre na presença de Deus, conscientemente. Em todo momento está falando com o Senhor em oração. Tudo que a pessoa faz, pergunta do Senhor, consulta o Senhor, apresenta para o Senhor, né? Porque já que o nosso cérebro é um papagaio que não para de falar, mas pelo menos você, né, direciona o pensamento para Deus toda hora, vai ficar toda hora ligado ao Senhor. Se a gente fizesse isso, a gente não só estaria aumentando nossa intimidade com Deus, orando sem cessar, investindo na sua vida espiritual, mas como a gente ia ter também direção de Deus para todas as coisas que a gente fizesse na vida. Até na hora de lavar aquela caçarola, né, suja, a gente ia estar em contato com Deus e agradecendo a Deus porque tem a caçarola e pôde fazer comida que sujou a caçarola. Né? Se você tem uma panela de pressão cheia daquele feijão grudado, é porque você teve o feijão para comer, então é motivo de dar glória a Deus. Mesmo que seja difícil limpar, né? Lavar aquela pia cheia de louça. Mas quando a gente está em contato com Deus, a gente aprende a agradecer a Ele por todas essas coisas. A gente não fica ansioso porque a gente apresenta para Ele todas as dificuldades do cotidiano, da coisa que está ocorrendo no momento. Né? Vai conversar com alguém, coloca diante de Deus aquela conversa, aquela pessoa, para Deus abençoar, para direcionar a conversa, para você ser benção de uma certa forma naquela conversa, ainda que esteja falando de assuntos, sei lá o quê, né? Vai resolver um problema no banco, fica em intercessão com Deus ali, né? Para que aquela pessoa seja abençoada por Deus e resolva o seu problema da melhor forma possível. Orar sem cessar, investir na vida espiritual. Investir na nossa vida espiritual, a gente vai, assim, dar fruto do Espírito, que são emoções saudáveis. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus querido, amado Pai, te louvo e agradeço, Deus, por todas as coisas. Obrigado pelo teu Espírito que em nós habita, Senhor. E Ele quer produzir muitos frutos através de nós. Que nós deixemos nos conduzir pelo Espírito para poder produzir essas emoções saudáveis. Emoções de amor, de paz, de alegria, de bondade, fidelidade, mansidão, longanimidade, domínio próprio. E assim, Senhor, cultivar em nós emoções que possam ser usadas no momento certo, na ocasião certa, para abençoar tanto a nós como outras vidas também. Sara, Senhor, o teu povo, pois muitos estão enfermos emocionalmente. Proporciona ao coração dessas pessoas alegria. Proporciona fé a essas pessoas e que elas encontrem no Senhor o refúgio e não externamente. Que elas aprendam que o maior que está nela do que o que está no mundo e assim possam viver de uma tal forma que conte com o Senhor para todas as coisas, sendo também preenchido pelo Espírito Santo em plenitude, produzindo frutos saudáveis. Isso te peço, Pai, em nome de Jesus. Abençoa meus irmãos, abençoa minhas irmãs, e que eles, ó Deus, vejam brotar nos seus corações essa árvore espiritual cheia de ricos e maravilhosos e saborosos frutos.
Isso te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, antes de a gente...